todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero louvar ao Senhor por estarmos aqui reunidos essa noite, mais uma vez, na presença do nosso Deus, segundo dia dessa festividade. Quero agradecer a Ele, porque verdadeiramente todas as coisas só acontecem em nossa vida com a sua permissão. Amém? Amém. Vamos abrir, amados, a palavra do Senhor, no livro de Jeremias. Não tem? No capítulo de número 48. Aleluia, glória a Deus. Tá perto de Daniel. Apoia ela. Tava depois, aqui agora. Será que dá? Eu vou ver. Glória a Jesus. Porque ela vai ficar tremendo. Põe ela aqui. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 48. Senta. Verso de número 6. Aleluia, Senhor. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Fugi, para que possais salvar a vossa vida. Sede como a tamargueira no deserto. Eu quero somente frisar a parte B deste versículo que diz: sede como a tamargueira no deserto. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Sede como a tamargueira no deserto. Diga para quem está do seu lado essa palavra: sede como a tamargueira no deserto. Glória a Jesus. Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos nessa noite. Porque nós entendemos que só estamos aqui porque a sua mão tem nos conduzido e nos guiado. Aleluia! E eu te glorifico porque eu sei que todas as coisas só subsistem pelo teu querer e pela tua vontade. Aleluia! E Espírito Santo, nós damos a ti nessa noite a liberdade que o Senhor necessita para falar conosco. Bem sabemos que tu já estás neste lugar porque já sentimos a tua presença. Mais uma vez nós pedimos, manifesta a tua sabedoria, porque como humanos que somos, nada temos, nada somos. E nós reconhecemos o teu senhorio e a excelência da grandeza que é em ti. E nesta hora eu quero te pedir que o Senhor amarre todos os demônios que agem para roubar a tua palavra, que agem para trazer incredulidade. Nós repreendemos e anulamos no reino do Espírito toda hoste que se levanta para trazer contenda, confusão. Nós repreendemos este ambiente agora e convocamos os teus anjos guerreiros para estarem acampados ao redor deste lugar. Enquanto estamos aqui ouvindo a tua palavra, que haja segurança e livramento. Ó Espírito de Deus, fica conosco essa noite. É assim que te oramos em nome de Jesus. Poder sentar, amados. Aleluia. Amados, o livro de Jeremias é um livro muito importante, mas um livro muito doloroso. Porque Deus levanta o profeta Jeremias num período pré-exílico, um período antes do povo ser levado cativo. E Deus levanta Jeremias com uma palavra muito dura de arrependimento, de conversão. E quando nós lemos o livro de Jeremias, nós vemos que do capítulo 46 em diante, o Senhor sai falando com cada cidade e sai lhe dando uma palavra. E quando nós chegamos no capítulo 48, nós encontramos o Senhor falando para a cidade de Moabe, para a tribo dos Moabitas. E este versículo, este capítulo todo, o Senhor diz: ai daquela terra, porque vem uma grande destruição,
Nesse período, Judá já estava cativo na Babilônia. Agora o Senhor começa a dar um aviso para Moabe. E o verso de número 6, o Senhor fala para que aquele povo fugisse. E o sentido aqui é de escapar pela sua vida, é de proteger-se, é de fazer alguma coisa para estar acampado, protegido, livre daquela perseguição. E a parte B que nós lemos, o Senhor usa o profeta Jeremias e diz para que Jeremias dissesse àquele povo que eles fossem como a tamargueira no deserto. E eu acho interessante porque também no livro de Gênesis, no capítulo 21, Abraão, quando faz uma aliança com Abimeleque, ele, para adorar a Deus e na intenção de agradecer a Deus, ele planta também uma tamargueira. E na curiosidade de leitora da palavra do Senhor, quando li este versículo a primeira vez, tive a curiosidade de saber por que Jeremias, usado por Deus, falou para que o povo de Moabe se tornasse como uma tamargueira. E eu, fazendo essa pesquisa, encontrei algumas características importantes com as quais eu quero falar nessa noite. E no final nós entenderemos que estamos nessa festividade com o tema Tempos de Sonhos. E onde nós falamos aqui que só podemos ter sonhos se soubermos por quem estamos sonhando. E hoje o Senhor nos traz essa palavra que só iremos realizar os nossos sonhos se formos como a tamargueira e diferente dos espinhais. Aleluia, Deus. E quando eu comecei a pesquisar sobre a tamargueira, eu preciso que você tenha um pouquinho só de paciência para compreendermos essa parte e depois entraremos na aplicação espiritual. Eu encontrei que a tamargueira, ela possui 3 tipos diferentes de tamargueira. Há 3 divisões deste arbusto. O primeiro, ele é chamado de articulata, porque ele só produz folhas. No segundo, ele recebe o nome de pendatra, ela só produz flores. E a terceira espécie de tamargueira é conhecido como tetragina, porque ela produz folhas, flores e também produz frutos. E eu acredito que essa noite, Deus nos reunindo nesse lugar para dizer, como disse a Jeremias, que se nós queremos alcançar um tempo de sonhos, devemos ser também como a tamargueira. Aleluia. Eu acredito que o Senhor não está olhando para mim e para você apenas como uma produtora de folhas ou um produtor de folhas, nem também de flores. Mas eu acredito que o olhar de Deus para nós essa noite, Ele quer que produzamos folhas, flores e também muitos frutos. Por isso eu acredito que se Deus fosse dar um nome às tamargueiras que estão reunidos aqui, Ele nos chamaria sim de tetraginta essa noite. Porque, queridos, o que mais Deus tem prazer na vida de uma mulher e de um homem de Deus é vê-lo produzindo muitos frutos. Aleluia. Escute aqui algumas características da tamargueira. Primeiro, ela é uma árvore do deserto. Você nunca vai encontrar uma tamargueira no jardim de ninguém, só no deserto. Segundo, ela é uma árvore nutrida pelo sol. Diferente de algumas outras plantas que, se receber o sol, elas murcham, elas ficam queimadas, elas ficam sem aparência, como por exemplo a palmeira. Ela não pode ser exposta ao sol a todo momento, né? Durante a minha infância eu vivi com muitos pés de banana na minha casa, pés de bananeiras. E aquelas folhas de bananeiras, quando elas eram expostas ao sol, elas ficavam queimadas até virarem palhas. A tamargueira não é assim. Quanto mais ela recebe sol, mais ela recebe nutrientes. Aleluia. E mais ela se regenera de todo o dano que aquela quintura lhe causa. Em terceiro lugar, terceira característica da tamargueira é que ela tem um crescimento lento. E mesmo quando ela está em idade avançada, ela ainda tem uma estatura pequena. A outra característica é que ela possui muitas folhas e muitos galhos. Mas há uma coisa engraçada que a tamargueira, ela não cresce os seus galhos para cima. Ela cresce os seus galhos para o lado. Apenas os pêndulos de frutos é que crescem para cima. Há uma outra característica também, que embora o nome desta
esse arbusto seja tamargueira, os frutos que ela produz não são